As pessoas estão acrescentando outro meio para a salvação do homem. E a salvação, a causa dela é só Jesus. É o homem crer nele. Não tem adicional. Não tem guarda-sábado. Não tem estar dentro da igreja ser batizado. Não tem dar dízimo ou cumprir nenhuma devoção. Então Paulo combate contra o ensino da circuncisão. Agora, vem ver o texto que eu quero ler, que vai aparentemente contradizer com isso aqui. Vai parecer que é uma contradição com o que Paulo estava aqui defendendo. Vamos para Gálatas capítulo 5. Vamos ver o que diz o versículo 2. E eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês se deixar circuncidar, vocês têm caído da graça. Cristo não serve para vocês. Se vocês deixarem se circuncidar, Cristo não tem valor nenhum para vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora vem para aqui, para a gente ver a contradição, aparentemente, que não tem contradição. Se você pegar esses dois textos e ler, aí você for ler agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2, vai parecer que Paulo se contradiz no que ele defende e prega. Olha o que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2. Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Oxe, Paulo agora prega contra a circuncisão. E por que Paulo circuncidou Timóteo? Está aqui no capítulo 16 de Atos. Dá uma lidinha aí. Paulo agora vai ter um grande debate contra os irmãos que estavam pregando a circuncisão para os outros irmãos, dizendo que se eles não se circuncidassem, não era salvo. Tinha que crer em Jesus, mas tinha que se circuncidar. Paulo diz, não, está errado. Se vocês fizerem isso, vocês têm desprezado Cristo. Cristo não vale de nada. Se a salvação é por circuncidar, é por guardar sábado, é por dar dízimo, é por ser batizado, Cristo não vale de nada. Mas por que Paulo agora vai circuncidar Timóteo? O texto diz que Paulo circuncidou Timóteo. E aí, irmãos, como é que a gente vai entender isso aqui agora? Paulo está se contradizendo aqui? Tem que se circuncidar? Tem que guardar o sábado? Tem que ser batizado? Porque Paulo não batizou ninguém a não ser 2 discípulos. Quer dizer que o batismo é uma doutrina bíblica? Então a circuncisão também é. Paulo circuncidou Timóteo. E agora? O que fazer diante dessa contradição? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Errais por não examinar. Não é ler e aplicar uma doutrina precipitadamente dentro da sua interpretação. É examinar. Que o Espírito de Deus nos deu o entendimento, a sabedoria, para ter a compreensão do que a palavra nos ensina. Sabe por que Paulo circuncidou Timóteo? Não foi para Timóteo ser salvo. Não foi porque ele tinha que ser salvo se circuncidar. Paulo circuncidou Timóteo por uma circunstância. Isso é um fato isolado. Paulo circuncidou Timóteo para que os judeus recebessem Timóteo, para que Timóteo tivesse a liberdade entre os judeus, porque os judeus eram resistentes, eles não aceitavam incircunciso, eles tinham Timóteo como incircunciso. Por quê? A mãe de Timóteo era judeu, a avó de Timóteo era judeu também, judeia, né? Mas o pai de Timóteo era grego, não era judeu. Eles consideravam Timóteo como incircunciso. E para Paulo não ter muita discussão, não ter muito impedimento de Timóteo entre os judeus, que ele queria estar com Timóteo no ministério, porque Timóteo já foi sendo trabalhado por Deus, auxiliando Paulo, Paulo orientando ele, para que ele, o dom, a vocação que já tinha sido chamado, ele exercesse lá na frente, como exerceu a função de pastor, ministrar para os demais membros. E aí, Paulo disse, não, vou circuncidar.
Mas Paulo não circuncidou Timóteo como doutrina para a salvação. Você está entendendo? Filipe não batizou o eunuco como doutrina para a salvação. Tem que ser batizado, senão não é salvo. Isso aqui são textos que revelam fatos isolados, situações isoladas, que não se deve pegar para aplicar doutrina para ninguém. Hoje o cara pega o sábado, aí aplica, não, tem que guardar o sábado, porque senão não é salvo. Você está entendendo o erro? Isso vai levar você a cair da graça, irmão. Quando você acredita, não, eu creio em Jesus, mas também eu tenho que dar testemunho, eu tenho que ser batizado, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar numa igreja, eu tenho que guardar o sábado, porque senão eu não posso ser salvo, eu tenho que estar isso e aquilo outro. Diante de Deus ele não aceita dois entendimentos. Você tem que ter um entendimento só na mesma fé, uma só fé. Não tem duas fé. Uma só esperança. Não tem duas esperanças. Um só batismo. Um só Senhor. Você não pode colocar nenhum outro meio adicional entre sua fé e Cristo para a salvação. Você quer dar dízimo? Dê, meu irmão. Agora não estabeleça isso como mérito para a salvação, que nem muitos pastores estão pregando. Quer guardar o sábado? Guarde, irmão. Agora não estabeleça o sábado como um meio de salvação, porque isso não vale para a salvação. Quer ser batizado dentro de igreja? Vai, irmão. Batize-se na igreja. Seja propriedade e membro de igreja do homem, vá. Agora, pastor, não bota isso como regra para a salvação. O próprio Paulo circuncidou Timóteo, mas Paulo não pregou isso para a salvação. Ao contrário, Paulo rebateu todos aqueles que traziam o ensino de que se não se circuncidar, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Sabe por que eu rebato isso? Porque o mesmo Espírito que estava em Paulo, usando Paulo para a defesa do Evangelho, para a edificação do corpo, Igreja de Cristo, o mesmo Espírito que estava em Paulo, usando Paulo, está em mim me usando para levar a mesma defesa, para pregar o mesmo Evangelho de Paulo, que não era dele, era de Jesus. O mesmo Evangelho que Paulo pregou é o que eu prego. O mesmo combate da fé que Paulo tinha é o que eu tenho. Espera um pouquinho. Portaria. Tá no Pedro, não? Não, sim. Aham. Tá ok. Tchau. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que a gente precisa entender? Paulo não pregou em canto nenhum que tem que ser se batizado para ser salvo, que tem que se circuncidar para ser salvo. Mas por que Paulo circuncidou Timóteo? Se Paulo prega que a circuncisão não vale de nada, e quem olha o que Paulo diz, segundo capítulo 5 da carta de Gálatas, versículo 2, Paulo vai dizer, se vocês se deixar circuncidar, Cristo não vale de nada para vocês. E por que foi que Paulo circuncidou Timóteo? Paulo não circuncidou Timóteo por questão de salvação, para Timóteo ser salvo. Foi uma estratégia de Paulo. Muitas vezes Paulo dizia, eu me fiz de tolo para ganhar o tolo. Se fosse preciso circuncidar, se circuncida. Não com o entendimento de que isso vai salvar, mas para uma finalidade, e foi essa a finalidade que Paulo usou circuncidando Timóteo. Não foi para Timóteo ser salvo, não foi para trazer uma doutrina da circuncisão, de guardar o sábado, de ser batizado para ser salvo. Paulo não pregou isso, Paulo combateu contra esses ensinos, guardar o sábado. Paulo diz, não fique preso nesses julgamentos de guardar o sábado, guardar rituais, guardar festa. Dá uma lidinha lá em Colossenses capítulo 2. Mas o povo insiste em colocar esses ensinos heréticos, adicionar preceitos, conceitos, meios para salvação, levando o povo a cair da graça, a desprezar o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, vigiem, conheçam a palavra, busque em estar em lugar, não porque é uma igreja bonita, não porque tem um pastor, presidente, que é teólogo, que é isso, não. Procurem estar em um lugar onde vocês vão ter a palavra, o ensino, a explicação, a doutrina de Cristo, o Evangelho pregado para vocês. O que vocês têm que ser prudentes a buscar é a palavra, é o ensino. Para o vosso entendimento, o vosso crescimento,
para a vossa edificação, para que não sejais meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento de doutrina, pelos homens enganadores, fraudulentos, que com astúcia prega o engano para o povo. Com astúcia. É proposital. É dentro da sua causa de ganho, por causa das suas avarezas, cobiça e ganância. Por isso que eles falsificam a palavra e não ministram a verdade para o povo. Porque eles não querem o povo sobre o senhorio de Cristo. Eles querem o povo sobre o senhorio deles. Eles não querem o povo na palavra de Cristo. Eles querem o povo nas igrejas deles. Eles não querem o povo sendo devoto e praticante, devotando e consagrando suas vidas à palavra de Cristo, a Cristo. Eles querem o povo sendo devoto e praticante das suas obras dentro da igreja, para manter o funcionamento. Esse é o propósito deles. Cuidado. Aqui você é instruído com a verdade que liberta. Deu para você entender, pegar a compreensão que você precisa ter do que Paulo aqui fez, circuncidando Timóteo? Você agora recebeu o entendimento do que essa ministração quer levar para você? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Seja conhecedor da verdade, para que você seja liberto da mentira e do engano que os homens estão pregando dentro de muitas igrejas, onde muitos estão privados da verdade.